exploratório. A emenda aprovada na Câmara e também pelo Senado no ano passado prevê que a distribuição dos royalties seja feita com base no Fundo de Participação dos Municípios e também no Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Essa emenda foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque ela previa que todos os prejuízos que houvessem, porventura, para os estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo, teriam que ser arcados pelo governo federal. E o presidente Lula, consciente de que o país não tinha condição de arcar com esse custo, decidiu por vetar essa emenda. Vetar não no sentido de dizer não ao Congresso, mas no sentido de propor que nós encontrássemos uma solução para essa equação. Agora, o momento é de discussão. Há uma proposta que pode estabelecer uma direção para o acordo. A proposta do senador Wellington Dias e do deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, defende que seja garantido o valor médio recebido pelos produtores nos últimos 5 anos e que o restante seja dividido entre todos os estados e os municípios, de acordo com os critérios dos fundos de participação estaduais e municipais. A parte da União permaneceria inalterada. Na última sexta-feira, na condição de coordenador da bancada federal do Acre, eu tive a honra, em parceria com o senador Jorge Viana, eminente senador Jorge Viana, do PT do Acre, de recebermos o senador Wellington Dias, que foi exatamente participar de um debate e fez uma conferência ultra qualificada sobre o seu projeto. Em várias palestras, o Wellington Dias tem destacado que a sua proposta não traz perda para os estados produtores. E isso é muito importante para a abertura do diálogo. Se os estados produtores estavam irredutíveis ao diálogo porque viam a possibilidade de tomar prejuízo, o senador Wellington Dias aponta um caminho no sentido de não causar prejuízo para os produtores, que continuariam recebendo o que já recebem, o equivalente à média dos últimos 5 anos, algo em torno de 10 bilhões e 500 milhões por ano, no caso do Rio de Janeiro, e teriam um aumento gradual de receita ano a ano. O restante dos recursos deve ser dividido da seguinte forma: 40% destinado à União, 30% para os estados e 30% os 30% restantes seriam destinados aos municípios. Na distribuição desses valores, seriam aplicados os critérios hoje usados para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e também do Fundo de Participação dos municípios, ou seja, sempre com aquele critério de dar uma atenção melhor àqueles estados e àqueles municípios que mais precisam.